Eu saudo a cada irmão e irmã com a paz de nosso Deus e nós louvamos a Ele por mais essa oportunidade que Ele nos concede de juntos tomarmos do nosso tempo para a meditação em Sua Santa Palavra. E eu quero te convidar, amado ouvinte, para que neste momento possamos tomar as nossas Bíblias e ler o Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, onde queremos, com a direção do Espírito Santo, extrair um pequeno assunto que cremos que servirá de bênção e de ajuda para todos aqueles que em algum momento terão acesso a essa gravação. E eu tenho certeza, amado, que com a sua paciência e a sua atenção, quando este áudio terminar, o Espírito Santo terá derramado sobre você uma bênção especial, a fim de que isso nos faça melhores cristãos e melhores cristãs, que possamos representar melhor o Evangelho do tempo do fim, a mensagem da hora. São Mateus, capítulo 6, no versículo 19, a Bíblia diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Que o Senhor Jesus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra e também sobre nós, à medida que meditemos nela. São Mateus capítulo 6, muito semelhante à passagem que o evangelista Lucas escreveu em São Lucas, no capítulo 16, em especial o versículo 13, que vamos ler daqui a pouco. Trata-se de um sermão, creio que podemos chamar assim, uma orientação, uma instrução de Jesus aos seus discípulos e àqueles fariseus que o haviam questionado sobre diversos assuntos. E claramente Jesus está tratando aqui nesta passagem de bens materiais, de dinheiro, de finanças, principalmente da relação, do vínculo de um homem com estas coisas. Nós já sabemos que tudo que colocamos antes de Deus é idolatria, seja isso a família, seja isso a esposa, seja isso os filhos, seja isso a igreja, seja isso o dinheiro, seja isso as propriedades. Tudo que colocamos antes de Deus é idolatria. E nós vivemos num mundo que talvez, comparado a outros tempos na história, nada se compare a quão materialista é este que nós estamos vivendo. E eu acredito que é assim devido ao nascimento da internet. Veja que antes dos anos 2000, a maneira como as riquezas eram relatadas eram por via da televisão, onde ali nas novelas mostravam aquelas famílias que moravam em grandes mansões, com talheres pesados e pratos brilhantes. Via-se que
a alta classe ou o povo rico mostrado na televisão era a referência de uma vida bem-sucedida. Havia-se também as revistas que semanalmente eram entregues e ali trazia a história de sucesso de alguns homens, talvez empresários, agricultores, e desenhava-se assim o modelo de sucesso para aquela sociedade. Com o advento da internet e principalmente das redes sociais, o que quer que aquela pessoa compre, ela faz questão de tirar uma foto e mostrar ao mundo o que ela adquiriu. Ela quer que o mundo a parabenize. Ela quer que o mundo veja nela uma pessoa que conquistou, que adquiriu um bem material. Seja esse bem material um carro, seja esse bem material uma casa, seja esse bem material o próprio corpo, que depois de muitos suplementos e exercícios, tanto aquele homem como aquela mulher têm o prazer de mostrar em suas redes sociais para assim serem admirados, para assim serem parabenizados. A internet intensificou muito o que hoje se conhece como a ostentação, ou seja, um indivíduo o qual conseguiu a riqueza por qualquer que seja o meio, mas aquilo não tem sentido se ele não consegue externar isso a outros, causando neles felicidade, como também cobiça, inveja e produzindo através disso crimes que a humanidade jamais pensou que poderia ser cometido. Isso sob o nome de dinheiro. Você conhece aquela escritura, a qual nós vamos citar um pouquinho mais adiante? O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Veja que a Bíblia não está dizendo que é errado ter dinheiro. O que ela está dizendo é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Cada crime que acontece, cada assassinato, ou está por trás uma mulher, ou está por trás dinheiro, ou está por trás fama. Essas três coisas que são as mais perigosas, como disse o profeta, principalmente tratando-se de ministros, que sempre derrubam um homem, que sempre arruinam um homem: dinheiro, fama e mulher. E o Senhor Jesus está dizendo aqui em São Mateus, no capítulo 6, que nós não deveríamos trabalhar com a finalidade de armazenar aqui neste mundo riquezas, mas que o nosso trabalho deveria ser em ajuntar riquezas no céu. Obviamente não trata-se do ouro, da prata, do dólar, do real, mas de uma riqueza espiritual, o qual nós queremos tratar na continuidade desta gravação. Então, nós não deveríamos ajuntar isso aqui, ou melhor, trabalhar com o intuito de ajuntá-lo, porque aqui o ladrão rouba, porque aqui acontece catástrofes. E nós vimos isso, amados, no ano de 2008, quando o Lehman Brothers, um banco de suma importância nos Estados Unidos, e que foi o marco da crise mundial em 2008, quando esse banco quebrou, devido à bolha imobiliária que houve na época, nós vimos homens que dormiram milionários e acordaram devendo fortunas. Foi um pico de suicídio, foi um pico de desaparecimento, foi um pico de assassinato, foi um pico de depressão geral, pelo dinheiro que os homens tinham perdido da noite para o dia por causa da crise mundial no ano 2008. O mesmo aconteceu lá na década de 20, no final da década de 20, na Grande Depressão, em outros momentos da história também, mas creio que as maiores referências para isso é a Grande Depressão e também a crise no ano 2008. Bolsa de valor, investimentos, ações, tudo derreteu naquele tempo e os homens que tinham colocado a sua confiança nisso entraram em todos os tipos de crise, incluindo tirar sua própria vida, como me lembro do caso de um grande empresário que matou
toda a sua família e a si próprio, devido às percas no mercado financeiro. Então Jesus, ele está dizendo, veja que Jesus não está dando um conselho. Ele não está dizendo, eu acho melhor que. Ele está dizendo, não faça isso. E para nós vermos o contexto, no versículo 25, Jesus disse, por isso vos digo, não andeis ou cuidadosos ou ansiosos. Aqui a palavra grega é a palavra merminal, como está no texto do verso 31, me a merimneset, legontes ti phagomem. Não ande ansioso, cuidadoso, preocupado por aquilo que você vai comer. Phagomem é a palavra comer. Piomem, beber. Peribalometa, vestir. Esses 3 itens que são, e cito o original porque não se trata de uma referência espiritual, trata-se de algo puramente material. Trata-se de uma coisa física. Então, ele está dizendo, não andeis ansiosos, preocupados, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Agora, eu quero que você preste muita atenção, amado ouvinte, como esse texto vai terminar. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá a vós, ou muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, e aqui novamente a palavra meriminal, a palavra ansiedade no grego, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. Agora veja só o versículo 33. Mas, ou seja o que for que ele vai dizer, aqui no versículo 33, isso que ele vai dizer está ligado aos versículos anteriores, que ele está tratando de algo material, ele está tratando de comida literal, de veste literal, de bebida literal, do bem-estar literal daquelas pessoas. Mas, antes de buscar essas coisas, buscai primeiro o reino de Deus. E nós já estudamos isso, a palavra reino, a palavra basileia no grego, significa domínio. Então buscai primeiro o domínio de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas, quais estas? O comer, o beber, coisas materiais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas materiais vos serão acrescentadas. Perceba bem que quando Jesus coloca essa escritura no texto bíblico, e nós sabemos que céus e terra passarão, mas esta palavra jamais passará, porque ela é Deus e Deus não passa. Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ele está ligando a coisas materiais. Inclusive, ele continua dizendo no versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, quando ele diz buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, irmãos, essas coisas materiais, elas são necessárias para nós enquanto estamos aqui. Se você ouve alguém dizer que o dinheiro não é necessário, ele está sendo um hipócrita. O dinheiro é necessário para tudo que você vai fazer nessa sociedade que nós vivemos. Você precisa pagar um aluguel, você precisa comprar uma roupa, você precisa... Agora, essa não é a meta principal do cristão. A meta principal do cristão é buscar primeiro o reino de Deus. Bom, todos nós conhecemos isso. Eu tenho certeza que esse é um sermão que você já ouviu muitas vezes e muito melhor do que está sendo falado aqui. Aonde eu quero pôr atenção é quando ele diz que, no versículo 24, que você não pode servir as duas coisas. Ou você busca o reino de Deus, ou você busca as coisas materiais. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vai amar uma coisa e você tem que odiar a outra. Ou, e aqui que me interessa, é aqui que eu quero chamar a sua atenção, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Agora, já deixa eu adiantar, irmãos, isso não significa que nós não temos que trabalhar, muito pelo contrário. Paulo disse, aquele que não trabalha, que também não coma. Agora, significa que nós temos um motivo e objetivo no trabalhar. Um motivo e objetivo naquilo que vamos fazer. E o motivo e objetivo não pode ser entesourar coisas aqui nesta terra, aonde, disse Jesus, a traça come e o ladrão rouba. Tanto que há um provérbio que diz que quão difícil é a cabeça de um homem rico, que ele não consegue dormir em paz porque está todo o tempo preocupado com suas finanças, todo o tempo preocupado com seu dinheiro. E eu quero dizer aos irmãos que isso não é a coisa que preocupa nós, os cristãos em geral, mas aonde preocupa é o que nós queremos comentar daqui a pouquinho. Apenas me aguarde alguns comentários antes de chegarmos no ponto que realmente nos interessa. Ou seja, não se pode servir a esses dois mestres. Você vai amar um e odiar o outro. A um você vai se dedicar, aqui entra a palavra devoto, a um você será devoto, e ao outro você desprezará. Então pense que quando você escolhe servir a sua vida material, você está desprezando a vida espiritual. E quando você escolhe servir a vida espiritual, você também despreza a natural. Ou seja, você não tem amor para com aquilo. Você não tem laços de devoção para com aquilo. Você sabe que aquilo é necessário. E Deus sabe que as coisas que precisamos. E para isso instituiu o trabalho, para isso instituiu o ganha-pão. Está tudo certo com isso. Mas aqui trata-se de servir, de colocar o corpo em servidão, de colocar a mente em servidão antes de buscar o reino de Deus. Por isso ele diz, primeiro, buscai o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E terminando o versículo 24, quando ele diz, ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. Há algumas Bíblias está escrito não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Eles já traduziram a palavra Mamon como a palavra dinheiro. E o que de fato significa? Mamon não era um deus, o deus Mamon. Ele passou a ser referenciado como um deus a partir do 3º, 4º século. Mas a palavra Mamon é muito provável, a probabilidade é muito grande
de que ela venha da palavra Amã. A palavra hebraica, você sabe que o hebraico, eles têm algumas similaridades, né? Quase como o português e o espanhol. E Amã, em aramaico, significa confiar. Confiar em algo físico, confiar em algo literal. E com o passar do tempo, o termo mamon, ele começou a ser usado para se referir a dinheiro mesmo, a dinheiro como prata, como ouro, a riquezas, né? Então, quando Jesus está dizendo mamon aqui, sem dúvida, ele está se tratando de dinheiro, está se tratando de riquezas. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Você não pode servir ao dinheiro e a Deus. Ou você se dedicará a um, desprezará o outro. Você tem que amar um e odiar o outro. Então, qual o caminho para nós? O conselho primal e o único conselho é quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. E esse dinheiro vos será acrescentado. Claro que será acrescentado através do trabalho. Inclusive, Deuteronômio capítulo 8 tem uma escritura tão que eu gostaria, amado irmão, se você está nos acompanhando, tomar a sua caneta e observe o que Deus, através de Moisés, está dizendo aqui. Olha, Deuteronômio capítulo 8, no versículo 11, quando algumas recomendações estão sendo dadas aos judeus para que eles possam executar quando eles entrarem na terra de Canaã, Deus está dizendo: guarda-te, no versículo 11 de Deuteronômio, no capítulo 8, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, preste muita atenção, e se tiverem aumentando os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o seu coração, preste atenção nisso, amados, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no fim te fazer bem. Agora, versículo 17 e principalmente o versículo 18. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Falando das coisas que eles obteram, as casas, os gados. Versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Aqui, a palavra força, a palavra koash, pode ser traduzida como habilidade. É Ele que te dá a habilidade de adquirir, a palavra hebraica azá, produzir, fazer. É Ele que te dá a habilidade de produzir riqueza. É Ele que te dá a habilidade de fazer a riqueza, de adquirir a riqueza. Portanto, que você veja que é Deus que derrama sobre cada um de nós a sabedoria para produzir, para adquirir, para obter a riqueza. Tanto é que você sabe que quando Deus permitiu a Salomão um pedido, ele podia ter pedido riquezas, ele podia ter pedido milhões de dólares ou a moeda do dia, mas ele pediu sabedoria, e com a sabedoria ele conseguiu todas as riquezas, porque Deus é que dá a sabedoria, dá a habilidade para que nós possamos produzir, para que nós possamos fazer, adquirir a riqueza. Então, vou repetir, amado irmão e amada irmã. A habilidade de se fazer dinheiro vem de Deus. A habilidade de produzir o dinheiro, de produzir a riqueza, de fazer a riqueza, vem de Deus. Por isso seria loucura nós buscarmos isso
de qualquer outra forma que não for primeiro buscar primeiro o reino de Deus para que essas coisas pudessem ser acrescentadas. Então, quando eu vejo alguns irmãos e irmãs buscando a prosperidade para aí então andar nos caminhos do Senhor, olha, eles estão invertendo a coisa. Eles deveriam primeiro andar nos caminhos do Senhor para que o Senhor acrescentasse a eles essa habilidade. Isso é servir ao Senhor. Isso é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então termina com que eles gastam os seus dias servindo a Mamon, a busca pelo dinheiro, incessantemente pelo dinheiro, e deixando Deus em segundo lugar, portanto o dinheiro se torna um ídolo, e ali está a raiz do mal. Porque veja que Jesus diz, você tem que amar a um e odiar ao outro. E a Bíblia diz, o amor ao dinheiro. Pensa comigo, o que você faz por amor? Tome algo que você ama, o que você faz por amor? Se os seus filhos que você ama, se a sua esposa que você ama, se o seu marido que você ama, se você soubesse que está doente, que você precisa pegar todo o dinheiro do banco que você tem, ou tudo, você faria isso, porque ele vale mais que o dinheiro. Mas eu quero, apenas me permita, amado, deixe-me abrir aqui em São Lucas no capítulo 16, a mesma passagem de São Mateus no capítulo 6. São Lucas, capítulo 16, no versículo 13 e versículo 14. Preste muita atenção, a mesma coisa que Jesus disse ali no livro de São Mateus. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, o dinheiro. Mamon não era um deus, Mamon era a figura do dinheiro. Ele vai passar a ser um deus mais adiante, né? Século IV. Eu digo passar a ser um deus, é que as referências a esse nome, tanto pelos pais da igreja, pais entre aspas, né? Porque ali no terceiro século, mas vou dizer assim, aqueles homens que estavam ali, que hoje temos seus ensinamentos, como o próprio Tertuliano, se referiam à pessoa de Mamon como a figura de um deus. Eles não tinham, ou seja, sabia-se que estava se referindo ao dinheiro, mas que o dinheiro era um deus, ou seja, um objeto de adoração às pessoas. E nisso é uma verdade, né? Tanto que houve um autor muito importante, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele inteiro, o Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, autor de uma obra chamada O Suicídio do Jovem Werther. O Suicídio do Jovem Werther foi uma obra que, inclusive, deu nome a um aspecto psicológico do suicídio, né? Chamado dentro da psicologia o efeito Werther, que quando sai uma notícia de suicídio, pessoas que já estão perto de se suicidar, quando ouvem essa notícia, isso empurra elas para o ato, né? Então, por isso que os jornais pararam de noticiar suicídio para evitar esse efeito. Tanto que, quando alguém comete suicídio, os jornais normalmente colocam causa da morte desconhecida ou nem mesmo citam a causa da morte. Isso dá a esta obra de Goethe. E uma outra obra dele, chamada Fausto, que é, na verdade, a sua obra-prima, baseada na lenda do Dr. Fausto, uma lenda alemã de um homem que foi perturbado. Na verdade, é uma cópia do livro de Jó, né? Assim como o diabo encontrou Deus e pediu permissão para perseguir a Jó até que ele negasse a Deus, essa é aonde a lenda de Fausto se baseou. Da mesma forma, o demônio faz uma aposta com Deus e que tirará Fausto dos seus caminhos. E entre muitas tentações citadas está a do deus Mamon, está a tentação do dinheiro. Um outro lugar que é citado é a obra de John Milton, né, Em Busca do Paraíso Perdido,
que também cita ali a figura de Mamon como um deus que dá dinheiro aos seus súditos em troca de suas almas. Também poderia citar aqui Dante, da Divina Comédia, né, dos irmãos que conhecem esse livro importantíssimo, né, para a história da literatura. Também trata ali no inferno dos 7 pecados capitais, ali entre eles a avareza, e a figura de Mamon está ali. Então, voltando aqui a São Lucas no capítulo 16, no versículo 13, veja só, irmãos, nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e amar. Veja, é impossível servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Alguém que diga que isso é possível é alguém que está dizendo que Jesus mente. É alguém que vai ter o comportamento do versículo 14. São Lucas 16, verso 14. E os fariseus, que eram avarentos. Você sabe como que é a palavra avarento no grego? A palavra avarento é a palavra filarguros. Fila, de filos, de amor. Arguros é a palavra prata. Então, aqueles que têm amor à prata, aqueles que têm amor ao dinheiro. Avarento é uma pessoa que tem amor ao dinheiro. Os fariseus, os líderes religiosos, eram pessoas que tinham amor à moeda, amor à prata. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E eu espero que isso não esteja acontecendo enquanto você ouve essa gravação, mas que, à medida que a palavra saia, tenha no seu coração temor e tremor. Porque nós estamos vendo a areia do deserto se abrir e engolir muita gente nos laços, como disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6, que nós já vamos ler daqui a pouco. Então, vou repetir mais uma vez, amado, para que você guarde isso no seu coração. A maneira dessas coisas serem acrescentadas nas nossas vidas é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É claro que essas coisas vêm pelo trabalho, mas não somente isso. Vem pela sabedoria dada por Deus para que no trabalho essas coisas possam se obter. Veja, é o mesmo que está lá, eu volto a repetir, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Antes te lembrarás que o Senhor teu Deus, que Ele te dá a habilidade, Ele te dá a força para você fazer, para você produzir a riqueza, para você adquirir a riqueza. É a sabedoria no plantar o trigo, é a sabedoria de plantar o feijão, é a sabedoria de como consertar uma peça, é a sabedoria de como negociar, é a sabedoria de como fazer isso, como fazer aquilo, como ser um bom profissional. Veja, essa sabedoria vem de Deus. É Deus que te deu essa habilidade, é Deus que deu para você isso. Isso pode vir por via de estudos, mas é uma coisa, o meio não importa. Mas o canal da onde isso saiu chama-se Deus. Tanto é que hoje nós estamos vendo engenheiros varrendo o chão das ruas, advogados varrendo o chão das ruas. Veja, não é a formação em si, embora ela é importante, estou dizendo a pais e famílias, aqueles que são responsáveis em prover o pão segundo a Bíblia. Tudo isso tem o seu lugar, tá bom, irmãos? Como o irmão Brennan disse, nós não somos incentivadores da ignorância, não. Mas nós somos fortes incentivadores que as pessoas coloquem primeiro o reino de Deus. E depois deixem que essas coisas sejam acrescentadas. Que as portas se abram e que as coisas se conduzam. Então, lembre-se, é Deus quem dá a habilidade para que se produza a riqueza. Deixa eu só ler aqui Eclesiastes capítulo 5 rapidamente, irmãos. Eclesiastes capítulo 5, no versículo 9, olha só o que a Bíblia diz. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. E nós sabemos isso, que o próprio Salomão disse também no livro de Eclesiastes que tudo o que acontece, acontece tanto para o bom quanto para o mal. As pessoas não dizem, isso me aconteceu porque eu não. Pode acontecer para o bem, para aqueles que são bons, também pode acontecer para aqueles que são maus. No versículo 10 de Eclesiastes, no capítulo 5, Salomão diz assim, ó, quem amar o dinheiro
E você sabe que o dinheiro é a raiz de todo mal, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, melhor dizendo. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Ou seja, quanto mais tem, mais quer ter. Isso é quando o deus Mamon, ali nos primeiros séculos, começou a ser desenhado dessa forma, pessoas que adoravam ao dinheiro, pessoas que colocavam no dinheiro a sua confiança. Embora elas diziam que não, mas em seus atos elas colocavam sobre si a sua confiança. Você sabe que hoje isso veio nos nossos dias através da teologia da prosperidade, dos cultos da prosperidade. Ou seja, você só é bem-sucedido com Deus se você tiver dinheiro. Se você é pobre, é sinal que você está sob a maldição de Deus. É isso que a teologia da prosperidade veio trazer no tempo do fim, muito por Kennedy Reagan, né? Oral Roberts lá no início, mas Kennedy Reagan e os seus súditos trouxeram essa teologia aos Estados Unidos e se espalhou ao redor do mundo. Hoje nós temos igrejas que têm como seu carro-chefe a pregação da prosperidade. E você sabe o que essas pessoas, quando seguem os modelos ali pregados, o que elas obtêm? Prosperidade. Porque a fé está colocada em jogo e você sabe como a fé funciona. Então trouxeram esse modelo de que se você não é bem-sucedido, se você é pobre, é sinal que você está sob a maldição de Deus. E obviamente isso é uma mentira de Satanás. Você sabe, quando o irmão Brana fala sobre os dízimos, sobre as ofertas, é uma questão, e eu sei, os irmãos me conhecem, sabem que não tocamos nesses assuntos assim, principalmente no púlpito, e apenas aqui quero fazer referência ao que o irmão Brana disse, que não é uma questão de ganho. Ou seja, é uma questão, deixa-me explicar dessa forma, um homem que ganha R$1.000 e que honra ao Senhor naquilo que ele tem que fazer, ou seja, que busca a Deus em primeiro lugar, e através da habilidade que Deus lhe deu no seu trabalho, ele ganhou R$1.000, ele consegue fazer para ele e sua família o que aquele que ganhou 10.000 e não honra a Deus não consegue fazer. Então entende o que é isso? Isso na Bíblia é prosperidade. É que do pouco Deus faz muito. E às vezes os que ganham muito não sobra nada. Porque não trata-se de dinheiro, não trata-se de quanto se ganha, trata-se de aonde está o seu coração, se você está primeiramente buscando o reino de Deus. Quantas pessoas, irmãos, elas, de vez em se preocupar com a palavra, se preocupar com a sua saúde espiritual, se preocupar com a sua casa, se preocupar com um bom andamento espiritual, estão preocupados com o comer, com o vestir e como que eles, com suas habilidades, vão fazer para que no dia da manhã os seus assuntos financeiros sejam resolvidos. Traga Jesus à cena e pergunte a Jesus qual conselho ele te daria. O que é que ele falaria para você? O que ele falaria para você é: buscai primeiro. Ele é responsável. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O conselho que ele daria hoje foi o conselho que ele deu há 2.000 anos atrás. Você não pode servir a Deus e servir a Mamon ao mesmo tempo. Agora eu vou chamar a sua atenção mais um pouquinho, porque esse servir a Deus e servir ao dinheiro e servir a Mamon tem uma dupla aplicação, certo? Nós vemos pessoas que elas deixam de congregar por causa de dinheiro, por causa da busca pelo dinheiro. Elas deixam de ser participantes na obra de Deus pela busca do dinheiro. Elas deixam de ser
creio que a melhor palavra que se encaixa é essa, participantes, como disse o apóstolo Paulo, eu quero ler daqui a pouco. Porque a meta é, ou vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Elas não têm tempo para ouvir a palavra, elas não têm tempo para meditar, elas não têm tempo para ler a Bíblia, elas não têm tempo para ler a mensagem. E ano após ano vai entrando. E quando você vai falar com elas, você vai falar assim: irmão, irmã, vamos fazer o seguinte, vamos pôr Deus em primeiro lugar. Eles falam assim: o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe a minha dificuldade. O senhor não sabe a minha luta. Bom, você veja que eu vou fazer o que Jesus disse. Eu vou dizer assim, ó, como se Jesus estivesse dizendo: buscar primeiro o reino de Deus. Então é a mesma coisa de nós dizermos a Jesus: o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe a minha dificuldade. E Jesus disse: Deus bem sabe que necessitais de todas as coisas. Deus bem sabe que o que é que você necessita, que você necessita de comer, que você necessita de beber, que você necessita de vestir, do bem-estar seu, da sua família. Só que você entende que se há uma pessoa que pode te dar a habilidade de adquirir a riqueza, pode te dar a habilidade de financeiramente prosperar, é Deus, é Ele. A ponto que Moisés disse: vocês não vão dizer que foram vocês que obteram isso. Diga: Deus nos deu a força para adquirir tal riqueza. Deus nos deu a habilidade para adquirir riqueza. Tomemos os dias do irmão Branham. Você conhece aqueles irmãos que o irmão Branham, através da visão, da oração e visão, disse para eles a localização que eles deveriam furar o poço para extrair o petróleo? Eles iam ganhar o que com petróleo? Dinheiro. Você se lembra daquele homem que ele era proprietário de uma das marcas, que essa marca foi absorvida pela JBS, que é uma marca brasileira de carne. Essa marca dos dias de irmão Branham, que cuidava da carne do gado, faz parte de uma holding hoje, né, liderada pela JBS. Aquele homem, ele dizimava no tabernáculo Branham quando ele tinha 2, 3 boi e quando ele passou a ter 10 mil cabeças de boi. Nada mudou. E não é como nós, que quando temos que dizimar R$1.000 conseguimos, mas o dia que Deus nos abençoa que temos 10 mil, nós já encontramos um monte de dificuldade para isso. Como se isso fosse nosso. E sabe que poderíamos aprofundar muito essas coisas, né? Mas não é a nossa questão aqui. A questão é, se você serve a isso, você só tem a perder. Porque quem pode te dar a habilidade de você produzir, fazer, adquirir, é Deus. E para isso você primeiro tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que estas coisas sejam acrescentadas. Então, no fim, o problema é a falta de fé. No fim, o problema é que não confiamos na palavra. Porque se vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus vai nos dar uma insegurança muito grande. Então, no fim, não é uma confiança, não é que... É só um assunto de descrença, é só um assunto de incredulidade. Não conseguimos crer que essa palavra é verdadeira. E por não conseguirmos crer que essa palavra é verdadeira, nós tentamos com nossa própria habilidade todos os meios para obter aquilo que precisamos, para depois, então, tendo o que precisamos, buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, inverter aquilo que Jesus disse. É muito que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 6. Gostaria de ler essa escritura e também pedir a sua atenção. 1 Timóteo, capítulo 6. No versículo 9, preste muita atenção, amado, por favor, no que Paulo vai dizer aqui. E veja que
Nós, às vezes, e possamos abrir a nossa Bíblia lá, em São Mateus 26, no verso 15. Sabe o que diz em São Mateus 26, verso 15? Diz que quando Judas foi trair a Jesus, ele disse: o que vocês vão me dar para que eu entregue ele? E eles pesaram 30 moedas de prata. Não ache que Judas só estava lá. Judas está hoje dentro do grupo, se vendendo por dinheiro, entregando Jesus a outros. O Jesus que é para ser dele, a mensagem que é para ser dele, as promessas que é para ser, mas ele vende isso por 30 moedas de prata, por um salário no mês, pela expectativa de um futuro que tudo indica que não vai chegar. Então não é só Judas dizendo assim: eu deixo esse Jesus, eu entrego esse Jesus para vocês, para ele não me serve, mas eu entrego ele para vocês, mas quanto você me dá? E hoje o diabo está dando uma expectativa de um aumento, uma expectativa de um dinheirinho ali, uma expectativa de um dinheirinho aqui, e as palavras de Jesus vão ficando em último lugar. Isso não é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se você é um filho de Deus, Deus vai te quebrar. E é isso que às vezes não, sempre tenho dito. Nós estamos vendo, às vezes, pais irresponsáveis, homens que não servem para ser pastores de sua casa, mães que não servem para ser coluna de seus lares, que no dia da manhã, quando seus filhos estiverem enfiados no atoleiro do mundo, eles vão dizer que eles fizeram de tudo. Eles vão dizer: nós fizemos de tudo, e nós isso, e nós aquilo, quando na verdade a herança que eles podiam ter deixado para o filho deles não é uma conta bancária com dinheiro, mas é apresentar o Espírito Santo que eles mesmos têm que receber para poder ensinar os seus filhos. Mas não tem tempo, não há tempo para isso. Porque você não pode servir as duas coisas. Ou você vai servir o dinheiro, ou você vai servir a Deus. Isso quem diz não é o teu irmão Joesley que está aqui. Isso quem disse foi o Senhor Jesus Cristo. Se isso te incomoda, não são as minhas palavras que estão te incomodando. Se isso te incomoda, são as palavras do Mestre. São as palavras daquele que é o único que pode te dar a habilidade para você adquirir, fazer, produzir, desde que você coloque ele em primeiro lugar. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, a Bíblia diz assim, olha, no versículo 9, capítulo 6, versículo 9. Eu espero que, amado, pause esse áudio, folhe aí na sua Bíblia, ache essa escritura para nós lermos juntos. Mas os que querem ser ricos, quer dizer que Timóteo encontraria na igreja de Éfeso, lembre-se que Timóteo foi o primeiro pastor de Éfeso, membros, irmãos, que tinham como meta de vida ser rico. O motivo e o objetivo dele era um só: ser rico. Não é buscar primeiro o reino dos céus, do que eu posso fazer pelo reino, onde eu vou ajudar o reino, aonde a minha posição no reino de Deus, o que é que eu tenho que fazer. Esse não era o motivo. E aí então Deus vem e acrescenta, Deus vem e dá a habilidade necessária, Deus vem e dá... Não. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, vírgula, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. A Bíblia está nos dizendo qual é o destino daqueles que têm em seu coração o motivo e o objetivo de enriquecer. Como pano de fundo, tem um monte de coisa. Como pano de fundo tem a família, como pano de fundo tem os filhos, como pano de fundo tem um monte de coisa. Mas a verdade é uma só. Por isso você vê, irmãos, que quando
Há anos atrás, nós hoje conhecemos irmãos que eles cresceram com tanto pouca coisa, comendo farinha de fubá, de vez em quando tinha um feijão, carne era uma vez no ano, e aquela pobreza extrema que eles tinham que trabalhar. Você veja que aquilo formou neles um determinado tipo de caráter, que eles não querem saber se eles têm que andar 10 quilômetros para ir no culto. Eles não querem saber se vai comer farinha com água, com bolacha com água. Eles não querem saber. Eles querem saber da palavra. Eles não estão... Veja que não há dificuldade para eles. Se tem que dormir no chão, vai dormir no chão. Se tem, é isso que tem, então é isso que tem que fazer. E aí que eu sempre me digo, a igreja primitiva, esse era o comportamento da igreja primitiva? O comportamento da igreja primitiva era esse, que a fé da mensagem veio restaurar a nossa fé para esses irmãos? Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, olha só, alguns se desviaram da fé. Porque você não pode servir os dois ao mesmo tempo. Então, como escolheram servir mamon, dinheiro, eles se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Nós já não vimos isso quantas e quantas vezes, amados? Homens que tentam achar um atalho. Veja, não tem atalho, irmão. A única pessoa que pode te dar habilidade para você conseguir qualquer coisa na vida não é o curso na internet, não é um professor, não é uma formação, é Deus. O meio que ele vai fazer pode ser qualquer um desses, pode ser via um estudo, seja como for, mas a fonte é Deus. E só vai te fazer isso se você buscar primeiro ele, o reino dele, para que isso seja acrescentado. Agora, como tentam se buscar com a própria habilidade, e o diabo é esperto e sabe que se amarrar eles ali naquele mundinho, eles vão deixar a palavra em segundo lugar. E o dia da manhã eles vão falar assim, eu lutei tanto, e eu fiz tanto para dar uma boa vida e tal. Só que se fosse verdade, a primeira coisa que teria lutado era a palavra. E veja que o evangelho, irmão, o evangelho exige uma renúncia completa de todas as coisas. Não à toa no livro de Atos, você vai ver inúmeras vezes irmãos falando, e aqueles que venderam suas propriedades e deram a mão dos apóstolos. E este homem foi aquele que vendeu todas as suas propriedades e deu na mão dos apóstolos. E essa irmã era a irmã que vendeu todas as suas propriedades e deu na mão dos apóstolos. Era necessário na época ter um contexto? Claro que tem, mas o que eu estou dizendo é, você entende que não tinha-se o pensamento de hoje, de construir e tal, tendo a palavra em segundo lugar? Agora, quando você tem a palavra em primeiro lugar, não significa que você não vai ter o anseio de ter um colchão melhor, de ter um sapato melhor, nada disso. Acontece que esse anseio é controlado, ele não está acima, ele não é um ídolo. Você fez o que Deus mandou, busque primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Você vai encontrar uma mensagem que o irmão Bruna diz, fique no altar até ganhar o Espírito Santo. Fique no altar até que o Espírito Santo venha sobre você. Eu não me importo se você vai perder o seu trabalho amanhã, se você vai ser mandado, se você faltar, se Deus exigir que você fique no altar até a segunda-feira e você perder o seu emprego, não se preocupe com isso. Tenha o Espírito Santo. Ele vai te dar saúde, ele vai te dar habilidade, ele vai te dar sabedoria. Então é uma questão de fé, é uma questão que nós não cremos nisso. Nós cremos nas nossas próprias forças. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Foge destas coisas. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Não se pode servir as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você servirá a Deus, ou você servirá ao dinheiro. Você lembra que quando Eliseu realiza aquela cura,
e é oferecido a ele dinheiro, bens, e ele rejeita, você sabe que Geazi, ele vai buscar aquilo. Veja que Geazi está querendo as duas coisas. Ele queria servir a Deus e ele queria o dinheiro. E vai terminar com ele leproso. A lepra é um tipo profundo do pecado. E por isso no verso 10, Paulo disse, nessa cobiça alguns desviaram da fé. Você deixa de ir no culto hoje, no culto amanhã, porque você tem muito o que fazer, você deixa isso aqui, e sempre pensando assim, ó, um dia as coisas vão melhorar, aí eu vou fazer isso, aí eu vou estar perto de Deus, aí eu vou perto da palavra, eu vou ser o quê? E você sabe que isso daí é só o diabo te dizendo isso mesmo, amém, irmão, vai, isso mesmo. E você vai entrar ano e sai ano no mesmo tipo de vida. Você vai obter uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Quando que Deus disse, buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus não é um irresponsável de nos dizer uma coisa em que nós não possamos crer. Ele sabe que os filhos de Deus creriam nisso, e ao aplicar isso, nós teríamos bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Eu me lembro, irmão Branham, quando ele fala na mensagem, inclusive lemos ontem, nesta mensagem todos os dias da nossa vida, bem ali no parágrafo 18 desta mensagem, o irmão Branham disse assim, antes de você vir a uma reunião, antes de você vir a Cristo, você tem que parar, se assentar, pensar e se fazer a seguinte pergunta. Eu vou na reunião, mas se Deus me chamar, eu estou pronto? Se Deus me ordenar fazer determinada coisa, eu estou pronto? Porque se você não estiver pronto, a melhor coisa que você faz é não ir. É realmente ir para o mundão, é realmente seguir o seu caminho. Porque desde que você vem a Cristo, preste muita atenção nisso, amado. Parágrafo 18 da mensagem, todos os dias da nossa vida. Você tem que estar disposto a fazer o que Jesus te ordenar a fazer. Porque se você toma a decisão de vir diante de Cristo, diante da palavra, e você não está disponível, disposto a fazer o que Ele ordena você fazer, você vai terminar em ruína, em desgraça. Então quando você vem à reunião, você diz assim, ó, eu estou disposto, o que Ele me mandar fazer. Às vezes Ele vai mandar você falar em línguas, você tem que estar disposto a falar em línguas. Depois disso, ele vai mandar você interpretar, você vai interpretar. Ele vai te fazer rolar no chão, você está ali, você está disposto a rolar no chão. Você está disposto a babar, você está disposto a gritar, você está ali disposto a fazer tudo o que ele te ordenar a fazer. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Preste muita atenção nesse exemplo, que você conhece. Lá no livro de São Lucas, no capítulo 18, no versículo 30, você vai ler a mesma história em São Mateus 19, no versículo 16 até o versículo 30 também. Um homem chega a Jesus e diz, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você já sabe que esse rapazinho que está conversando com Jesus vai terminar no inferno. Ele vai terminar no inferno com um diálogo com Lázaro e seu pai Abraão, pedindo para que uma gota de água caia em sua língua para libertá-lo daquele tormento. Aqui, ele é um herdeiro. É um jovem que herdou muitas terras. É um jovem que herdou muito dinheiro. E você veja que ele usa a palavra herdar. E uma herança é, um pai trabalhou, um pai se esforçou, e aquele filho herda o trabalho de seu pai. Aquele filho não fez nada. O que ele está herdando é o trabalho de seu pai. Então veja que esse jovem, ele estava acostumado a ter coisas que ele não trabalhou para ter. Quem trabalhou foi o pai dele. E ele pergunta a Jesus, o que eu hei de fazer para herdar? Ele está achando que a vida eterna vai ser alcançada sem que ele tenha que fazer alguma coisa. E pode ver que quando Jesus vai apontar para ele o que ele tem que fazer, é exatamente o ponto que ele não quer pôr a mão. Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus.
Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Significa que uma pessoa pode fazer essas coisas e mesmo assim não ter a vida eterna. Porque veja que ele fez isso desde a mocidade, mas não tinha vida eterna. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Agora vem. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem, segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E é isso que o irmão Branham está dizendo no parágrafo 18. Se você não está disposto a fazer o que Jesus chama você a fazer, não venha. Antes que essa pessoa vá à reunião, ela deve perguntar a si mesma: eu estou disposto a fazer o que ele for me chamar para fazer? Porque qualquer coisa que Jesus vá te ordenar a fazer, você terá que renunciar a algo. Não pode servir dois senhores. Você não pode servir a dois mestres. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Versículo 24. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Então veja que esse jovem rico, ele não estava disposto a seguir o chamado de Jesus. E disse o irmão Branham, no parágrafo 18 da mensagem de todos os dias da nossa vida: Deus nunca te aceitará se você não entregar a sua vida por completo. Então veja que os pais da igreja, os irmãos e irmãs que iniciaram a igreja primitiva, que Deus os elegeu como testemunho para a igreja alfa, eram homens que colocaram em suas vidas, posicionar a palavra em primeiro lugar. O que vamos comer é bolacha com água? Então é bolacha com água, mas a palavra está em primeiro lugar. A maneira de cuidar da nossa casa, a maneira de cuidar da nossa família, a maneira de cuidar de nós mesmos é colocar a palavra em primeiro lugar. Que Deus nos ajude e ajude o seu coração, amado irmão e irmã, que esta palavra tenha achado um espaço em sua alma, que você possa confirmar isto com amém, porque esta é a palavra de Deus que veio para nos libertar desse mundo cada vez mais material, onde as pessoas estão mesclando as coisas, que a vida financeira ou a riqueza deste mundo tem a ver com a riqueza espiritual. Quando, na verdade, se você busca Deus em primeiro lugar, você já é um homem rico. A palavra rico significa aquele que é provido de tudo. E nisso nós somos, porque nós temos um Deus provedor, que provê não só o pão de cada dia, não só a água de cada dia, não só as vestes, mas também a cura divina, a salvação, a libertação, a transformação. Que Deus nos ajude, irmãos, a colocar esta escritura, mas buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe, em nome de Jesus.